ilustrações são muito bonitas e também contam a história. Avance 2 casas. E vamos dizer que eu não faça isso aí ainda. Olha aqui. Ela está aqui. O livro infantil é um objeto híbrido, composto pelo texto escrito e pelas ilustrações, de todos os recursos que seu projeto gráfico dispõe. Capa, qualidade de papel, tipo de letra, organização da matéria, entre outros. Todos esses aspectos, e principalmente as ilustrações, dialogam com o texto, seja simplesmente reproduzindo o que está escrito, seja acrescentando um novo olhar sobre a trama. O mediador deve estimular o cruzamento da leitura do texto, da imagem, para que o leitor atente para a forma através da qual a ilustração se relaciona com a história que está sendo contada. As cores disponíveis, traços, técnicas utilizadas, tudo deve ser discutido para que a criança aprimore sua capacidade de leitura de imagens, enriquecendo também a leitura do texto escrito. Claro que não vai falar a palavra técnica, né, para a criança, mas vai mostrar, esse é colorido com caneta, esse aqui parece lápis, esse aqui é uma pintura, pinta tudo com cores bem fortes, enfim, uma linguagem acessível à criança. Só para dar ideia. Então é avance em 2 casas. O herói é muito parecido com você. Avance 3 casas. Aí veio toda a questão da identificação com o herói do texto. Mas eu não falo isso sempre, mas vocês podem Cada vez que for jogar é o mesmo jogo. Não, cada vez é diferente. Eu fui mostrar para um lugar e só dava assim, não sei. E às vezes dá assim, ó, vai para frente, vem para trás, vai para frente, vem para trás. Mas de repente sai, não ele está marcando. Olha lá onde ele vai. 2, 3. Você perdeu o livro. Eu estava dizendo que você estava Você encontrou um livro misterioso. Jogue o dado para começar a leitura. 6, então é mais igual. Você nem começou a ler e o livro já chama a sua atenção. Avance 2 casas. Fácil. 4. As ilustrações são muito bonitas e também contam a história. Avance 2 casas.
letras, mas é formado em comunicação. E ainda tem o pessoal da produtora do Marcelo Fornazier, que é compositor. Então, por exemplo, esse som dessa moça é um som profissional, que eles fizeram na produtora. E ele é que cria o som, né? Quer dizer, não e eu já aprendi um caminho. Primeiro nós temos que conceber, depois temos que fazer o roteiro, é tudo nosso, depois temos que passar para o Maurício fazer a computação, aliás, passar para alguém de arte, e aí a Paula Mastroberti, que foi ela que fez os desenhos, passa para a Paula Mastroberti, ela faz as ilustrações, entregamos o roteiro com as ilustrações para o Maurício, e ele cria, né, a animação, e por último passamos para a produtora musical para fazer a parte da música. Eu não sei se é sempre assim, mas foi assim que eu aprendi na experiência prática, né? Fazer um caminho por aí. Então, este, que eu considero melhor, o que eu considero melhor agora, como é que eu faço? Eu posso olhar aqui? Posso olhar aqui? Só nós fizemos esse aqui agora. Aqui a gente tem os direitos, né? Tudo tem que ser muito bem feito. A nossa, como a Cristina Gazeta, Eu sempre gostei de contar história, porque história é que um filme. A gente tece e o filme cresce. A gente inventa e tudo que a gente tenta se transforma em coisa nova. Foi por isso que eu resolvi contar essa história. Eu resolvi contar a história da Tecerina, primeiro, porque seu nome era esquisito. Segundo, porque ela... vamos ver tudo do princípio. princípio. Aqui é a segunda. Agora, o que nós temos aqui? A ideia de que as narrativas se constroem em diferentes lugares. É possível relacionar textos diferentes. Quer dizer, a narrativa é um grande texto que contém outros textos que podem ser ligados. É o processo da própria criação da nova, desse texto específico. Porque a gente pode ir para o fim, pode ir para a avó, pode voltar para o princípio, pode ir para a mãe, pode ir para a geração. Vamos para a mãe. Lúdia aceitou o presente de casamento, mas depois de casada, usava mesmo as coisas que ela e o Roberto decidiu. Por isso, na casa
mas vai a muitas possibilidades. Estou falando com o professor de matemática. Mas há muitas possibilidades. Então, já que nós vamos, foi, se por uma vez, Rodolfo. Aqui, os dois ficaram vários anos aqui. A história foi assim, bateu na porta de Tecelina, um cheiro bem alto, e vamos puxar. Disse, dona Tecelina, vamos vim buscar Sapata da Sorte. Que sorte! Ela disse, que sorte, porque eu tinha visto a Tecelina e rapidamente se apaixonou por ela. A Tecelina convidou o comerciante para tomar chá e ele começou a contar histórias. Vamos ver as histórias. Era um fazendeiro. Um dia, a mãe Catirina viu que sua barriga crescia. Estava grávida. Então, inventou de querer comer língua de boi. Mas de boi qualquer, isso ela não queria. Queria mesmo era língua de mimoso, o boi de estimação do patrão. Pai Francisco saiu para catar o boi que tanto queria sua mulher. Mas como eles poderiam dar serviço no bicho, tirar a língua e ainda por cima não deixarem o fazendeiro descobrir? Tem gente que conta que eles esconderam o boi. Quando soube do sumiço, o fazendeiro mandou catar Pai Francisco e perguntou: cadê o moço que sumiu? E eu sei, respondeu Pai Francisco. Mas é claro que sabe. Ouvi dizer que Mãe Catirina teve desejo de comer língua de boi? Rebateu o fazendeiro. Desejo? Eu? Perguntou Mãe Catirina fingindo. Mas como? Se isso aqui é barriga d'água, até mexe. E sacudiu a pança. Depois disso, desistiram do mimoso e foram procurar outro novilho, para não terem problemas com o fazendeiro. Outros dizem que os dois mataram mesmo o boi mimoso. E quando o fazendeiro ficou sabendo, foi aquele late. Até chamou o veterinário para tentar fazer o boi viver de novo. Ressuscita, não ressuscita. O fato é que em todo o Brasil tem gente que dança essa história. A do boi, de sua língua e dos desejos de Mãe Catirina. Contam que depois de um dilúvio, um grande dilúvio, não sobrou nada, nadinha na terra. Só ele, um enorme monstro que parecia uma cobra. Seu nome era Boitatá e se parecia com uma cobra enorme. Para escapar de tanta chuva, Boitatá usou de esperteza e se escondeu num buraco fundo, mais fundo não existia. Saía de noite só para caçar, pois não enxergava de dia, só quando o sol dormia. Tem gente que diz que por andar de noite, por viver de noite, os olhos dessa cobra começaram a crescer. Eles se encheram de fogo e vivem até hoje pela mata. Como só anda de noite, ninguém sabe se ele sai para procurar restos de animais para comer, se só quer assustar aqueles viajantes que se perderam na mata, ou se ele quer mesmo é cuidar de tudo que existe na natureza. Bom, agora ele foi embora, tá? Isso começou a descer no caminho de aqui ela está no Chile, né? Mas a China era muito longe mesmo, e desde esse dia ela ficou assim, com cara de também a história, teve também a história do shopping, tem essa história. Vejam que dá para fazer Eu sempre gostei de contar história, porque história é que no fim a gente desce e o fio cresce. A gente inventa e tudo que a gente tenta se transforma em coisa nova.
Foi por isso que eu resolvi contar essa história. Eu resolvi contar a história da Tecelina, primeiro, porque seu nome era esquisito. Segundo, porque ela... vamos ver tudo do princípio. Bom, vocês veem que a Tecelina dá para fazer ele, isso que eu digo, às vezes eu coloco assim no ar e encontro mais uma alternativa que eu não tinha olhado antes. Mas vejam que a produção é toda para dar essa ideia de hipertexto, né, e de relações textuais possíveis. Agora tem primeiro, por favor. Esse foi o primeiro que nós fizemos, deu mais trabalho, deu bastante tempo. De aprender. Aqui, a gente usou a boneca do Lapilac até por uma questão de direitos autorais. Né? Vocês sabem que as obras entram no domínio público depois de 70 anos da morte do autor. Então, o Lapilac já é domínio público. Ó, deixando a bola arquiteta, o poema está sempre desse lado. E aqui, ó, para descobrir a música que o poema tem, dentro de si, leia em voz alta, batendo palmas para marcar o ritmo. Então, aqui a professora minha, ó, baseado nos seus comuns, responda para você mesmo. Porque é importante que a criança passe por uma leitura silenciosa e depois por uma leitura de voz alta do poema. Tente associar a sua resposta à ideia de corrigir, né, porque foi publicado antes, de que os elementos sonoros são os cuidadores da linguagem. Pense na importância do som e do visual como aspectos relacionados à sonoridade e ao ritmo do poema. Aí vamos adiante. Para descobrir a música, que é aquele poema, né? Deixando a bola e a peteca, que ainda há pouco brincavam por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria coitada era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e a mão cada carinha. Tanto puxava por ela que a cobra nadou sobre ele, perdendo a estopa amarela que lhe formava no cheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Para descobrir a música que o poema tinha de si, e em voz alta naquele tom. Agora passa o coração do poema a bater cuidando do ritmo, ao ritmo da leitura. Isso aqui faz um tudo do coração. Aqui, se o ritmo for lento, você também pode desenhar o ritmo como isso aqui. Então ele vai poder desenhar o ritmo, desenhe o ritmo na tela seguinte. Ó. Ele vai desenhar, por exemplo, deixando a bola e a peteca, bom, vai desenhar, o jeito que eu estou fazendo não dá. Mas ele pode fazer assim. Vamos ver se eu consigo. Deixando a bola e a peteca, linda,
deixando a bola quieta, como brincava. Depois o segundo dizia primeiro é minha, outra gritava, mais ligeiro. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. E aí ele vai fazer de novo, pegando o lapisinho, né? Fazer o ritmo aí mesmo. Aqui clica nas notas, vamos ver se Deixando a bola e a peteca, com que ainda pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. esse é um aluno nosso que é contador de história, mas é carioca. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. A ideia de que a criança veja que nós podemos ler um poema de diferentes formas. Cada um, ao fazer a leitura, interpreta o poema. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Deixando a bola e a peteca, com que ainda pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira. Tá, agora, prepare as palavras corridas do poema e inventar, em vez de novas línguas, as palavras peteca e boneca. Tá? Então, aqui a gente tem peteca, boneca, brincava, minha, continha, brincava, largava. A gente tentou fazer a identificação da rima do corpo. Aí ela tem que inventar, né? Coitada, estraçalhada, tinha carinha. Aqui ela, amarela, meio recheio. Aqui, gente, está muito parecido, mas é vermelho e rosa mais claro. Peteca, boneca e briga, fadiga. E ali, então, a criança vai escrever peteca, careca. Brinque de fazer frases malucas com a letra B. Então, a boneca bonita brinca bem, bomba do baile. E daí, criar outras que não precisa ter muito nexo, mas que tem a ideia do jogo de som. É isso que a gente está tentando o tempo todo, trabalhar, vejam só com o extrato sonoro do poema, e não com a sintaxe, com a semântica. Aqui, agora você vai ouvir músicas da boneca.
são um exemplo. De orientação aos professores. Foram as sugestões em 3 níveis. E outra, que é esse trabalho, que não é necessariamente escolar, até pode ser, se o professor quiser usar esse material, está disponível no site da PUC, da Edbookers, mas é diretamente com a criança. O que a gente quer é brincar com a criança em termos de jogo, mas esse jogo também tem um sentido. Claro que aquela professorinha, o adulto vai acessar se quiser, e a própria criança pode acessar, porque eles brincam o tempo todo por tentativa e erro, né? Não tem medo. Mas ele vai abrir uma tela escrita, se ele quiser ler, que leia, mas dificilmente ele vai se interessar a ler aquele tipo de informação que é mais para o adulto. E como não é necessariamente escolar, é para o mediador, como nós falamos no início ali, que vai ficar entre a criança e o livro, né, e a proposta de leitura que a gente está fazendo. Então, pode ser a professora, a bibliotecária, mas pode ser fora do ambiente escolar.
pais, o cuidador, o irmão mais velho, enfim, né? Não necessariamente precisa ser a própria escola. Essa era a ideia. O que vocês acham disso? Comentários ou perguntas? Tu que está falando do Raí, fala para mim. Naquela discussão seria muito bom uma escola onde tivesse notebook para cada criança. É verdade. Sabe que essa cobrança, eu agora não tanto, porque tem escolas que estão, as escolas estão recebendo. Eu vi um depoimento no Congresso aqui em São Paulo, em que tem escolas que a criança já recebeu 3. Porque a Secretaria de Educação manda, do Estado, o governo federal manda, a empresa com quem tem um projeto educacional manda, e deixa mesmo as crianças sem ter os notebooks. Quer dizer, isso não é o comum, mas acontece. Mas quando nós começamos o trabalho, quando eu apresentava alguma coisa, começou com esse último boneco. As professoras, as pessoas, os assistentes me diziam assim, mas quem é que vai conseguir fazer isso? Isso não existe na escola. Eu digo, mas eu tenho que pensar daqui para frente. Para trás eu não preciso pensar mais, já está feito. Fazer um trabalho especificamente com o livro, sem pensar em atividades diferentes, sem pensar em aproveitar os meios digitais, isso já está feito. Quer dizer, também eu tenho que ser ambiciosa, como é que nós vamos começar? Quando todas as escolas tiverem material, aí a minha ideia já está velha. Então a ideia também é essa. E por outro lado, apresentando esses materiais, também força, uma das linguagens possíveis para dizer leve o computador para a escola. Uma das formas de palavra forte, mas uma das formas de pressão, de mostrar que o computador pode ser útil, pode ensinar, pode ajudar, que ele não é um fim em si mesmo, ele é apenas um instrumento, mas que pode ser usado e aproveitado. Então a ideia seria por aí. Mas eu concordo contigo, né? Tem muitas escolas que não têm material, e não tem para todo mundo. Bom, o laboratório de informática mas às vezes o número de computadores é 5 alunos no máximo. Sim. Tem laboratório de informática, não é a situação ideal, né? As crianças têm que dividir o computador. Mas as escolas que têm laboratório de aprendizagem também, onde eu acho que esse trabalho ser feito de forma mais tranquila, que aí o professor do laboratório de aprendizagem do município sabe que é mais um mediador, né? E a gente tem que ir além daquelas atividades tradicionais, que são de aula a gente não consegue fazer. Então, eu como já trabalhei no laboratório, né, sempre procurei ir no laboratório de aprendizagem da escola de onde eu vim, por exemplo, são 4 computadores, e os grupos são pequenos, 6 alunos no máximo, por turma atendida, né? Então, eu acredito que esse é um curso, eu gostei muito, eu penso, se a gente pode, eu quero divulgar, colocar em blog, né, recomendar, porque às vezes a gente tem tanta oferta, mas a gente não disponibiliza, né? As coisas estão acontecendo, a gente está lá dando aula, está na sala de aula, não enxerga, e as coisas estão ali, então, e fico contente dessa coisa da pesquisa da universidade, que às vezes a gente se queixa muito, né? Não sei, eu acho que os meus colegas devem concordar comigo, muitas vezes a gente vai a formações em que a gente está esperando tanto na universidade, a gente grita na universidade, a universidade grita na gente, e parece que a gente não consegue se comunicar. E hoje eu fiquei com essa impressão, assim, de ser uma coisa, a gente muito sedenta por coisas concretas que realmente vão fazer o nosso fazer diário pedagógico. Então, de fato, eu estou muito satisfeita e espero que os colegas tenham pensado assim. Não que a gente não valorize a questão teórica, mas a gente é muito carente dessa prática de ver como é que a gente faz as coisas funcionando. A ideia outra questão, né? Como bem uma fala da colega, eu me sinto muito satisfeita, né, com o meu trabalho.
E nós temos na sala da alfabetização, né, primeiro e segundo ano direto, nós já estamos com 8 computadores. No primeiro ano eu trazia o meu notebook para a sala de aula e o meu da cachorro. No final do primeiro ano já começamos com computadores sucatas. Sabe aquele teu antigo que não tem memória? Tu coloca dentro da sala e tu traz jogos e vai alternando os jogos dentro, que são a memória pequena, sem acesso à internet na sala de aula, com acesso só a jogos pedagógicos. Né? Eu tenho crianças, inclusive, que estão na multiplicação, divisão, uma memória, fazendo ligações de elétrica, sabe? Para acender e apagar a luzinha, porque não tem acesso à internet. Toda vez que eu preciso de inglês um diferenciado, mas eu não tenho como colocar esse jogo. Então, é o dia que eu vou marcar, agendar no laboratório de informática. E como ele não tem acesso na sala de aula à internet, eu não preciso me preocupar. Porque o acesso está ali, sob controle, né? E eu trabalho por grupos, então o grupo sempre está sobrando. Qual é a escola? Marcos Vinícius de Sampaio, estadual. E sempre tem computadores sobrando na sala, porque como eu trabalho por grupos de diferentes atividades, sempre 4 só estão, 6 no computador e os outros estão com suas atividades diferenciadas. Então, e hoje em dia existe sucata que nos auxilia em edição de novo. E para nós não é sucata em coisa alguma. E a internet usa lá uma laboratório de administração. Dá para fazer, o ideal seria poder assistir para todos. Mas enquanto isso não acontece, mas eu tenho que ser ambiciosa, eu tenho que jogar para frente, né? Para trás não tem necessidade. A solução melhor que nós encontramos e que a PUC disponibilizou foi a questão do e-book. Né? Os jogos estão dentro do e-book, assim como o livro, né? Itinerários de leitura, e isso é acessível, porque vocês viram, eu abri aqui normalmente, né? Sem senha, sem coisa nenhuma. Né? Direto dá para abrir, dá para usar isso. Quando eu comecei a fazer, já faz alguns anos, e era a boneca, o primeiro jogo, o jogo ficou pronto, eu levei para a editora da PUC, para o setor de publicações eletrônicas, e a gente faz umas coisas assim, bem ingênuas. Né? Cheguei lá e disse assim, eu quero montar uma coleção de e-books, gostei, eles acharam ótima ideia e tal, mas aí certo, professora, mas coleção não dá para montar a gente pode montar não pode montar uma coleção e tal. Depois é que eu fui entender também, imagina só se eles iam confiar em mim, quem é que garante que ia haver o segundo? Porque coleção é um compromisso, significa um coletivo, né? Eu teria que ter o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, né? E eles estavam vendo, assim, uma pessoa muito entusiasmada com o jogo. Era tudo que estava na frente do editor. Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí o que eu resolvi fazer? Brincar de ler jogos não sei o quê. Brincar de ler o terceiro. Agora vai sair o brincar de ler a Cinderela. Que é assim, as crianças vão montar em cima da Cinderela, do terror e do brinco, que são diferentes. E aí a Paula Mastroberti fez os desenhos, parece que são 3 Cinderelas. Então, na verdade, de cara já são 6 opções, porque são 3 Cinderelas e 2 histórias. Posso escolher essa Cinderela, né, e eu tenho que fazer vários jogos de escolha. E aí a criança vai montando como quadrinho a sua história. Ela vai optando. A Cinderela vai ao baile uma vez ou vai 3? A Cinderela encontra a fada madrinha ou vai até a árvore, né? O lugar onde a mãe foi enterrada, que é ser uma árvore. E assim por diante, ela vai fazendo opções e conseguindo. É o quarto brincar de ler. Então, mesmo que isso não receba o nome de coleção, já está
se identificando como uma coleção. Claro, hoje é possível entender isso, mas na hora eu achei, mas eu quero fazer uma coleção. Nem eu sabia se isso ia acontecer, porque, enfim, eu poderia não ter continuado com ele, razões, né? Mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito desse trabalho de criação, né? De inventar coisas. E, como eu disse para vocês, eu invento, mas reformulando as coisas que eu tenho e somando as dos outros e a partir disso e criando outras ainda. Então, tanto em direção ao professor, como em direção à própria criança, ou quem sabe mais tarde ao jovem, que a gente tem agora um projeto que a PUC coordena, né, eu coordeno, mas é com a Universidade Estadual de São Paulo, a Federal de Goiás e a Estadual do Paraná, de Maringá, no Paraná. Então, o trabalho é sobre literatura juvenil. Então, a gente também está criando catálogos de vamos criar atividades, né, de leituras da literatura para o adolescente e para o jovem. Então, essa parte, assim, que eu acho que é um pouco que a Vanessa disse, a universidade precisa produzir conhecimento, mas socializar esse conhecimento, tornar esse conhecimento conhecido das outras instâncias, porque não é para ser só um conhecimento acadêmico fechado. E principalmente na nossa área, né? Que as exigências do meio, né? As exigências da educação são tão prementes. Talvez um trabalho assim, de outra área precise de várias etapas até poder dar frutos sociais. Mas para nós, eu acho que a gente se abastece disso aqui, né? do nosso diálogo, e depois vamos reformulando e trazendo de volta. Eu vou deixar os meus e-mails com vocês, se vocês quiserem conversar, contar o